Bom dia, meus queridos irmãos do Café com Fé e Confissão. Olha a gente aqui no sábado, último dia da semana. Que maravilha, não é verdade? Tivemos uma aula demonstrativa do Rema Autoridade, né, no nome de Jesus, e a autoridade do crente. É muito maravilhoso. Se eu fosse você, eu procuraria essa escola, me inscreveria. Tem unidades em vários lugares, tem uma unidade aqui em Blumenau à sua disposição, né? Então, contate a escola, se matricule, é uma bênção. Então, é tudo sobre autoridade. O problema é que muitas pessoas de Deus hoje, é que elas não aprenderam a andar na autoridade da palavra de Deus. Em vez disso, em tempos de dificuldades ou estresse, quando a fé é essencial, ela se vê apoiada em seus próprios entendimentos e raciocínio, e não na palavra de Deus. Suas circunstâncias, boas ou más, tornam-se o barômetro de sua fé. Se as coisas estão indo bem, a confissão delas é confiante. Eu sou abençoado, meu Deus é o meu provedor. Mas se porventura as circunstâncias, aleluia, começam a desafiá-las, se as provações e as frustrações se tornarem grandes demais, sua fé começará a embaçar as suas palavras e se transformarão em dúvida, desespero e descrença. Aleluia. Elas se tornarão como uma pessoa de mente dupla, aleluia, sobre a qual o apóstolo Tiago escreveu que estava querendo acreditar em Deus, mas ainda retinha dúvidas em sua mente. Aleluia. Veja Tiago capítulo 1, verso 8. A fé incompleta não levará ninguém a lugar nenhum. A fé incompleta não levará ninguém a lugar nenhum. Aleluia. Sabe, queridos? Aleluia. Você deve estar disposto a se manter firme na fé. Sabe, pronto para manter firme a sua confissão, a palavra de Deus, falando com autoridade sobre as situações da sua vida, sem ser influenciado pelas circunstâncias. Essa é a única maneira de ver o fruto da fé da sua vida. Você está entendendo, querido, quanto que é importante nós ficarmos firmes sem vacilar? Mateus 21, capítulo 21, verso 21 e 22, diz assim: se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão dizer a este monte, levanta-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo que pedirem em oração. Ele não estava falando sobre uma fé fácil, ou uma oração casual. Ele estava falando sobre o tipo de fé que persevera quando tudo ao redor diz que a situação é impossível. Ele estava falando sobre a fé que não aceita não como resposta. O tipo de fé que declara a palavra da promessa de Deus diante de todas as circunstâncias e poder opostos. Jesus estava conversando com aqueles indivíduos que foram julgados no fogo da aflição e chegaram a um ponto de redenção em que a palavra de Deus é a autoridade absoluta em suas vidas. Fé que não aceita não. Isso descreve você ou alguém que você gostaria de ser. Deus conhece nossas fraquezas e forças, e Ele percebe que muitos dos seus filhos não estão em lugar aonde estão andando na autoridade absoluta da sua palavra. Eu tenho certeza absoluta que Ele também não rejeitará os que vêm a Ele, dizendo, eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé. Aleluia. Marcos 9, 24. Aleluia. Ele deseja que todos cheguemos à plena estatura para a qual fomos criados, o lugar onde nossas palavras se alinham com a palavra de Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Tiago 3, 10. Nossas palavras não apenas afetam as pessoas ao nosso redor, seja negativa ou positivamente, mas também tem o poder de impactar nossas próprias vidas. Quantas vezes você se queixa de algo em sua vida ou fala negativamente sobre alguma situação pela qual está passando? Quantas vezes você permitiu que as suas palavras fossem contrárias aos que diz a palavra de Deus? Esse não pode ser o caso do Filho de Deus. Assim como uma fonte que flui de água fria da nascente também não pode vomitar uma corrente de água salgada ou salobra. Aleluia. O povo de Deus não pode falar de vida e morte ao mesmo
tempo. Aleluia. Assim como uma fonte que flui de água fria da nascente, também não pode vomitar uma corrente de água salgada e salobra, o povo de Deus não pode falar vida e morte ao mesmo tempo. Se isso soa familiar a você, você não está sozinho. Todos nós estivemos lá, fizemos isso, mas não precisamos ficar naquele lugar de descrença e dúvida. Aleluia, permitindo que as nossas palavras amaldiçoem o nosso futuro e destino. O rei Davi era uma pessoa muito parecida como você e eu. Ele estava sujeito às mesmas tentações. Aleluia. E às vezes tinha dificuldade para crer em Deus, por isso ele prometeu, o Salmo 19:14, que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus. Aleluia, minha rocha e meu defensor. O rei Davi reconheceu o fato de que Deus era a sua força e o seu redentor. Ele entendeu que tudo o que ele era e tudo o que tinha era por causa da misericórdia e da compaixão de Deus por sua vida. No entanto, Davi também entendeu que ele estava inclinado a esquecer essas bênçãos de Deus e que naquele tempo ele começaria a falar palavras de medo e descrença. Então ele procurou o Senhor de modo a tornar suas palavras e pensamentos mais uma vez alinhados com a palavra de Deus. Ele sabia que, para andar na plenitude da provisão de Deus, ele precisava andar de acordo com Deus. As palavras de Davi tiveram de se alinhar com uma declaração de fé. Aleluia. Graças a Deus pelo Davi, né? Então há um poder nas palavras de fé e há um poder da concordância. Para sermos totalmente agradáveis a Deus, os pensamentos dos nossos corações e as palavras que falamos devem ser aceitáveis. Isto é, elas devem estar de acordo com a sua palavra. Provérbios 18:21 diz: o que você diz para salvar ou destruir uma vida, portanto, use bem suas palavras e você será recompensado. O escritor de Provérbios sabia que a última análise estaria destinado a colher aquilo que semeasse com a sua boca. Nosso Deus é um Deus de vida, e o seu desejo é que, da mesma maneira que ele usou suas palavras para criar a vida abundante, conforme Gênesis 1, nós também falemos sobre vida e abundância, com nossas bocas cheias da sua palavra. Josué 1:8 diz assim: fale sempre do que está escrito no livro da lei, estude esse livro dia e noite, se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele, e se fazer isso, tudo lhe correrá bem e você terá um sucesso. Aleluia. Quando Deus levou os filhos de Israel à terra prometida, ele disse ao líder dele, Josué, que sua palavra deveria estar constantemente em seus pensamentos e discursos, para que eles pudessem ter certeza de obedecerem a tudo que eles ordenarem e fizessem. Obedecer a Deus é essencial para colher suas bênçãos. Na verdade, a única maneira de conhecermos sua vontade para nossas vidas, para nossas atitudes, para a nossa fala e para a nossa conduta é conhecer a sua palavra e nos lembrar dela constantemente. Por isso, é importante que eu e você, pessoalmente, tenhamos contato com a palavra de Deus. Aleluia. Quando nos disciplinarmos para falar a palavra de Deus, concordarmos com seu poder e verdade, ela se torna parte dos nossos pensamentos e as atitudes e fala, e isso mudará a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, não cesse de falar da palavra da lei, não cesse de meditar, não cesse de pensar, não cesse de ler, não cesse de ouvir, porque grandes coisas o Senhor tem para você e para mim. Nesses últimos dias, Deus encherá todos os lugares vazios através da sua palavra. Então pisa na cabeça do diabo e fique atento, porque Deus vai encher sua vida através da palavra dele, ungida em nome de Jesus. Amém. Pastor Beto Fernandes, que te ama, medita na palavra, fala a palavra, ouve a palavra, sonha com a palavra, dorme com a palavra, almoça a palavra, janta a palavra e pisa na cabeça do diabo.